E nós seguimos com liberdade de opinião, ouvindo os jornalistas Sidney Rezende e agora Alexandre Garcia sobre os fatos mais importantes do dia ao vivo, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Colombo. Vamos aos temas de hoje. Vamos lá, Alexandre. Inescapável começar pela CPI da Covid, né? O pedido de abertura foi lido ontem, de abertura da investigação, foi lido ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A partir da data de instalação da CPI, serão 90 dias, 3 meses para apurar a atuação do governo na pandemia. Também foi incluído no escopo, naquilo que será avaliado, investigado, apurado pelos senadores, a destinação do dinheiro repassado pela União para municípios e estados, prefeitos e governadores para o combate à Covid-19. Os senadores vão querer entender se o dinheiro foi bem utilizado, se denúncias feitas pela Polícia Federal procedem ou não. Nós separamos aqui um trecho do que disse ontem o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Com a limitação e com a observância do artigo 146, inciso 3 do Regimento Interno do Senado Federal, há fatos que digam respeito exclusivamente aos demais entes federados, estados, Distrito Federal e municípios, a quem cabe a sua própria investigação através das casas legislativas respectivas, sob pena de usurpação de atribuição e de competência. Alexandre, existia essa disputa ontem, a gente falava dela aqui, né? Um grupo de senadores queria investigar exclusivamente o desempenho do governo federal no combate à pandemia, um outro grupo de senadores que recolheu muitas assinaturas também queria incluir uma investigação sobre o papel de governadores e prefeitos. Na sua avaliação, o desfecho final ficou melhor para alguém, pior para alguém? Vai ser investigado o que precisa ser investigado? Parece uma saída sábia, mas acho que foi uma saída confusa. Eu não estou entendendo bem, né? Tem uma CPI com 33 assinaturas para investigar o governo federal. E tem outra com 45, isso é mais do que a metade do Senado, para investigar todo mundo. E o presidente do Senado explica que, de acordo com o artigo 146 do Regimento Interno, não pode investigar governadores e prefeitos. Artigo 146 do Regimento Interno. Não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes. 1. A Câmara dos Deputados. 2. As atribuições do Poder Judiciário. 3. Aos estados. Não fala em municípios. Então, acho que o prefeito está fora dessa restrição, né? É mais uma vez determinações dizendo que a União não pode se meter em estados e municípios. Estados e municípios, a gente sabe disso desde abril do ano passado, por determinação do Supremo, tem autonomia, tem mais poderes que a União. Aliás, estados e municípios estão tendo poderes supraconstitucionais, né? Sobre liberdade de locomoção, liberdade de templo, essas coisas. Mas, obviamente, que se vai ser investigado o destino da verba federal que foi para estados e municípios, e não se pode investigar governadores, tá muito confuso aí. Tá muito confuso. Vai ficar uma coisa assim, porque, afinal, a Polícia Federal já tem 61 inquéritos que envolvem, né, que tem como alvo governadores e prefeitos, né? O TCU está de olho nisso, é obrigado a seguir verba federal. Então, misturou isso lá na CPI, eu não sei como vai ser, né? Ficou confuso. Vão ter que deslindar essa história, até onde vão os limites, quem são os que estão fora da investigação e os que estão dentro. Essa é uma questão aí que precisa ser ainda definida, porque o leigo aqui não entendeu. Eu só sou alfabetizado e sei ler o regimento interno do Senado. Alexandre, Colombo? a leitura
do pedido de CPI foi feito ontem pelo presidente Rodrigo Pacheco a partir da decisão tomada na semana passada pelo ministro Barroso, que disse o seguinte: tem um número mínimo de assinaturas, tem foco, então o presidente tem a obrigação de iniciar os trabalhos da CPI, de ler o pedido de CPI no plenário. Isso foi feito ontem, 24 horas antes de o plenário do Supremo Tribunal Federal se reunir para debater a decisão tomada semana passada de forma monocrática, como costumam dizer, solitária, individual, pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, hoje, quarta-feira, um dia depois da decisão do presidente do Senado, da leitura do pedido de CPI, os outros 10 ministros vão dizer o que pensam a respeito do que decidiu o ministro Barroso. O presidente do Congresso Nacional teria feito melhor ao esperar a leitura da decisão do ministro Barroso pelo plenário, não tendo esperado. A sessão de hoje à tarde tem que relevância nesse processo que nós estamos acompanhando, Alexandre? Parece que ele se apressou, né? Ele podia ter esperado o julgamento em plenário hoje. Ele apressou-se em obedecer à ordem de outro poder, né? Como se sabe, como a gente vê todos os dias, direitos fundamentais do artigo 5º já foram embora, artigo 53 da inviolabilidade do mandato já foi embora, agora está indo embora o artigo 2º, que é a independência de poderes. Mas, enfim, né? Está indo embora o regimento interno do Senado. Daqui a pouco nós teremos um direito oral, né? Mas aí, claro que poderia ter esperado, ele apressou-se em obedecer. Poderia ter esperado a decisão de hoje, mas, obedecendo, ele esvaziou a decisão de hoje. Eu há pouco disse que sou leigo, mas, obviamente, o objeto já acabou. Não existe mais o objeto. O objeto era um pedido de CPI que não estava sendo atendido. Mandou-se atender, foi atendido. Não precisa nem julgar mais nada hoje. Então, suponho que vão abrir a sessão e vão dizer, bom, o objeto já acabou, a CPI já foi instalada lá no... Aliás, vai ser instalada mesmo, tem 10 dias de prazo, que tenha todos os nomes, né? Confira se as assinaturas são pertinentes, estão lá, né? Então, agora tem 45 aí daquela outra que misturou, já dá uma sustentação enorme, né? A de 45 é ampla, União, Estados e Municípios, confrontando o artigo 146 do regimento interno. Então, estão criando aí alguma coisa muito estranha, difícil de a gente entender. Enfim, resumindo de hoje, não tem mais objeto para o plenário decidir, né? Então, vamos saber o que o plenário vai decidir sobre algo que já está vencido, já foi atendido. Ora, Alexandre, há muita expectativa sobre a composição da CPI, né? Quem serão os senadores indicados pelos blocos partidários? A escolha dos nomes dos senadores reflete uma maioria com posição independente do Palácio do Planalto, foi a primeira análise que veio de Brasília. Ainda há blocos partidários que não anunciaram quem serão os seus representantes, os titulares e os suplentes na comissão. O MDB tem o maior bloco, o senador Renan Calheiros tem a intenção de assumir a relatoria desta CPI. Queria que você fizesse uma análise. É claro que os nomes ainda podem mudar, né, Alexandre? Nem todos foram escalados ainda, como a gente costuma dizer no futebol, mas do que há até agora de forma pública, ficou melhor para alguém? São senadores mais próximos de um lado, mais próximos de outro? São senadores com isenção suficiente para fazer a investigação sem pensar em outros aspectos eleitorais, políticos, interesses locais, não é? Bom, se a gente for pôr em dúvida a isenção, com base em declarações anteriores dos que vão compor essa comissão, aí não vale mais, não tem mais isenção nenhuma no Supremo, porque todo mundo dá entrevista antes e manifesta a sua opinião, como eu nunca vi antes na história do Supremo, né? Então aqui, se a gente identificar
as tendências por partido político e por oposição ao governo, a gente já tem o resultado final da CPI. A gente já admite que a CPI vai ser um órgão político para tomar uma decisão política, né, independente dos fatos, né, e aí a gente já pode dizer, dá uma olhada ali, eu dei uma olhada rápida, eu disse, não, vai ser 7-4 contra o governo. Né? Então, essa a questão. E o relator, né, é um nome conhecido, Renan Calheiros, está despontando aí no que se conversa dentro dos partidos políticos, a indicação da maior bancada, relator Renan Calheiros. Está aí já uma espécie assim de retrato da CPI que ainda não se sabe se virá, né? Porque ainda há 10 dias pela frente. Agora, Alexandre, nós vamos acompanhar, então, hoje à tarde, no Supremo, essa discussão sobre a decisão do ministro Barroso, que determinou a instalação imediata da CPI da Covid, já como objeto prejudicado, como você lembrou, mas tem um outro assunto também no Supremo Tribunal Federal para acompanharmos. Hoje, o Supremo começa a decidir o que faz, se mantém, se modula, se desfaz aquela decisão de alguns dias do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato, lá na 13ª Vara Federal em Curitiba. A decisão do ministro Fachin é do começo de março, já faz um mês, portanto, e devolveu os direitos políticos ao ex-presidente Lula. Muita gente disse na época, né, Alexandre, que o relator Edson Fachin, relator da Lava Jato, percebeu o ambiente e preferiu entregar os casos do ex-presidente Lula para preservar o restante da Operação Lava Jato. Aí vem a segunda turma e diz, não, o ex-juiz Sérgio Moro é suspeito para julgar o ex-presidente Lula. Então, tudo que foi feito em Curitiba tem de voltar para a estaca zero. Queria que você falasse um pouquinho da sua percepção, daquilo que você imagina que pode acontecer na discussão do plenário sobre a decisão do ministro Fachin e se o que o Supremo começa a discutir hoje, Alexandre, terá alguma consequência, algum nexo, algum vínculo com o momento em que o plenário do Supremo for discutir a decisão da segunda turma de suspeição do ex-juiz Moro. Pois é, ao lembrar essa decisão de suspeição, eu esqueci de mencionar entre os direitos fundamentais que foram já passados por cima, o do inciso 56. São inadmissíveis provas obtidas por meios ilícitos. E com isso, Moro passou a ser suspeito por provas obtidas por meios ilícitos. Isso é óbvio, está na cara. Né? A mudança de voto da ministra Carmen Lúcia deixa isso bem evidente. Né? Agora, porque antes, quando não havia isso, ela fez um voto. Quando apareceu essa prova obtida por meios ilícitos, ela mudou 180 graus. Então, o que o ministro Fachin decidiu é o seguinte, que duas condenações na primeira instância, na 13ª Vara Federal de Curitiba, que foram examinadas e confirmadas, e inclusive com alteração de sentença no Tribunal Revisor, né, o Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, e depois passou para a terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça, que confirmou também, obviamente, né, a lisura do processo, porque isso está na base. Né? A lisura do processo foi confirmada e o tribunal ainda alterou a sentença. Né? Então, tudo isso não valeu, ficam também sem consideração, ficam também errados, não apenas a primeira instância, mas a segunda instância e a terceira instância. Eu acho que essa questão deve ser examinada no plenário agora. Né? É uma questão que, enfim, me parece que são 15, 17 mil juízes de primeira instância desse país, e eu tenho recebido mensagens da perplexidade deles ante tudo que está acontecendo no topo.
né? O topo talvez tenha que pensar isso, né? Sobre o modelo que está sendo passado para a primeira instância, que é onde o cidadão se encontra cara a cara com a justiça. Depois aqui quem se encontra são, em geral, advogados de muita remuneração, né, desses recursos que sobem. Então, vamos aguardar esse julgamento, que vai ser bem interessante, né? Talvez comece hoje, né, principalmente se o Supremo for muito rápido na questão da CPI, mas talvez só termine amanhã. O Congresso resiste, neste momento, a bancar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que permita furar o teto de gastos e, assim, fazer com que as contas do orçamento de 2021 caibam onde elas têm de caber, ou teriam de caber, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um evento com investidores e disse que não considera essa PEC como um fura-teto, mas sim como uma alternativa que a equipe econômica encontrou para tentar resolver um problema que surgiu a partir da segunda onda da pandemia, a necessidade de mais gastos por parte do governo. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre essa resistência do Congresso ao que convencionou se chamar de PEC da Covid. De novo, nós estamos voltando a essa discussão de furar o teto, não furar o teto, tem como não furar, é impossível não furar. Bom, tudo começou com atraso para instalar a Comissão Mista de Orçamento. Acabou entrando no ano de 2021 sem orçamento. Quando saiu a Columbre e entrou Pacheco, aí as coisas andaram. Mas, aí com esse atraso, houve pressa, correria, né? E o que se observa é que as despesas foram subprevistas, né? Despesa mais para baixo, e a receita foi supra-avaliada, né? Muita receita e pouca despesa, que na verdade pegou a despesa obrigatória, que ficou sem recursos para despesa obrigatória. Alguns acham que é 35 bi, outros acham que vai a 50 bi, né? E tem muita coisa referente à Covid, à manutenção de emprego, a auxílio às empresas, para evitar quebra-quebra, para evitar falta de renda para comer, né? Não cai do céu o dinheiro, né? Então, o orçamento também não pode ser uma peça de ficção, né? E o presidente da República está com ele na mão. Ele tem até quinta-feira que vem para dar uma decisão, com sanção, com vetos, sem vetos, vai vetar despesas que seriam dispensáveis, né? Vai tirar emendas de parlamentares, ou vai fazer projetos de lei mandando para o Congresso a criação de créditos suplementares, né, para poder fazer frente, ou uma PEC alterando aquele controle de gasto. Há um parecer do jurídico do Senado dizendo que não tem problema de responsabilidade, porque a lei da responsabilidade, a lei 1079 de 1950, não prevê que haja crime de responsabilidade na sanção ou veto, né? Que, aliás, o orçamento, a gente sabe, é uma peça solidária, né? de poder executivo e de poder legislativo. É um poder que tem o legislativo de dizer quais são as receitas e as despesas do poder executivo, depois de proposta do executivo. No executivo, o Gabinete Civil e o Ministério da Economia estão trabalhando em conjunto, com muito cuidado. A própria Câmara dos Deputados fez sugestões também de projetos de lei com créditos suplementares para ver se resolve, se consegue achar um equilíbrio para fechar o orçamento. E o presidente está receoso, né? Porque é uma armadilha atrás da outra. Ele deve saber que existe gente que... Democracia é quando a gente ganha, quando a gente perde, aí vamos fazer qualquer coisa, né? Não se conformaram com o resultado da eleição passada e estão temerosos do resultado da eleição seguinte. Então vale tudo, casca de banana no meio de uma proposta de orçamento. Então esse é o cuidado do presidente nesse momento, mas afinal ele tem até quinta-feira que vem, da outra semana, para pensar a respeito. Mas esse é o dilema, né? O dilema em que se encontra agora a pessoa que
tem que sancionar, tendo o direito de vetar, né? Depois o Congresso também pode derrubar os vetos, né? Ou buscar soluções. Alexandre, bom ouvi-lo mais uma vez. Amanhã, 9 horas da manhã, nos encontramos de novo aqui no Liberdade de Opinião. Até amanhã, Colombo, e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.